Boa noite para aqueles que estão assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada para os demais que assistem esse vídeo, não ao vivo, mas quando tiver a oportunidade. Thiago Renz da Rocha aqui, hoje trazendo a terceira aula do nosso Caminho Simples para a Aprovação, Jornada da Aprovação, em que explicarei agora de maneira simples, objetiva e concisa como você deve criar, deve traçar a sua estratégia para que, de fato, consiga chegar na aprovação. Quando digo que assim, que eu tenho convicção, tenho 300% de certeza que há um caminho simples para a aprovação, digo para vocês, o caminho é simples, mas não é um caminho fácil. Muito obrigado pela confiança depositada em mim e por ter passado por todas essas aulas aqui na terceira. E antes de começar, digo que abri mão do estúdio, abri mão do slide, porque não há necessidade nenhuma. O que eu peço para você é que você foque em mim, não foque em mais nada, nesses próximos 30, 40 minutos que nós conversaremos aqui. Não tomará mais do que esse seu tempo e eu tenho certeza que você pensará de maneira diferente sobre os seus estudos, que é o seu bem mais precioso. Eu tenho umas perguntas iniciais para te fazer e eu quero que você, enquanto eu vou perguntando, eu quero que você seriamente pense e responda mentalmente. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você tem estudado nos últimos 6 meses, 1 ano, ou começou agora e espera que uma aprovação ocorra em 4 meses? Você acha que com menos de 12 meses, 13, 14 meses de dedicação, você tem boas chances de passar em um concurso de alto nível? Você sabe o que você vai estudar daqui 10 dias? O que? Direito constitucional, por exemplo, controle de constitucionalidade, você sabe daqui 10 dias? Tem algum lugar isso pronto para você? Você estuda atualmente mais de 4 disciplinas e você já está num nível de pelo menos 60%, 70% nessas 4 disciplinas? Nessas disciplinas que você estuda? Você tem um material completo que te ajude com questões, que te ajude com jurisprudência, que te ajude com lei seca, que seja simples, digo, conciso, ou seja, não seja muito prolixo, que tenha a densidade necessária quando precisa, e que esse material é atualizado constantemente, não por você, mas por alguém, porque tempo aqui é de suma importância. O seu cronograma de estudos, você tem um cronograma, um ciclo de estudos? Essa é a pergunta. Caso tenha, você dá pesos adequados para as matérias mais importantes? Você tem uma meta de estudos de pelo menos, como dito no início, de pelo menos 12, 13 meses para começar a brigar com os demais candidatos? Ou você acha que todo mundo estuda 2, 3 meses só e está ali fazendo um concurso público? A maioria das pessoas que passam estão traçando um caminho. Você sabe disso. Então, para você competir com essa pessoa, você vem traçando um caminho com seus objetivos previamente traçados por 12, 13, 14 meses? Você sabe que cai nos principais concursos que você quer, aquilo que sempre cai, aquilo que tende a cair, aquilo que é o diferencial? Você sabe o que mais cai dentro dessas disciplinas? Vocês conhecem os métodos de estudo? Acredito que sim, vocês assistiram as primeiras 2 aulas, né? Você sabe quanto tempo demora para você dar um giro no seu material atual? Então são algumas perguntas que eu faço. E que se você responder e vir, opa, acho que estou falhando num ponto ou no outro, eu vou aqui te ajudar a criar algo bacana. Para que a gente comece, a partir de hoje, a formar algo sólido, a terminar com essa falta de organização. E te digo mais, a maioria dos candidatos que estão passando, eles sabem as respostas e sabem o que eu vou dizer aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à terceira aula. Comecei com diversas questões, né? Diversas perguntas que
objetivo em te mostrar que o que eu vou falar aqui é importante. Então foque em mim e vamos nessa. Os primeiros passos, tá, que a gente deu na aula 1 e na aula 2, quem não assistiu, urgentemente assista. É uma aula necessária, tá? São aulas rápidas, tá? Se você assistir ali, acho que dá 30 minutos, 40 minutos a primeira aula, a segunda 30 minutos, algo assim, tá? Um pouquinho mais. Então são aulas rápidas. Não vai mudar a sua vida assistir. Então, por favor, assista. E após as explicações da aula 1 e da aula 2, eu consigo chegar na aula 3 e trazer algo simples, através de uma aula simples, rápida e objetiva sobre o caminho simples para a sua aprovação. O primeiro ponto que nós devemos destacar é que, como você está aqui, eu acredito que você tenha um objetivo de passar em concurso público ou em algum certame, como por exemplo a OAB, enfim. Então, se você tem esse objetivo de passar em concurso público, claro que muita gente aqui vem pelo viés de delegado, porque eu sou delegado e todas as minhas publicações têm essa ligação para delegado, né? Mas isso serve para todo mundo. Quem assistir aqui hoje, por exemplo, estuda para juiz, promotor, a métrica é a mesma. Então, se você tem esse objetivo, só vai funcionar de uma maneira, se o estudo for uma prioridade na vida de você. O que é prioridade? O que vem primeiro. Então, se você trabalha, por exemplo, do meio-dia às 19, no resto desse período, você tem que estudar. Claro que vai ter atividade física, etc., mas o estudo tem que ser uma prioridade. Eu costumo dizer que se você está em casa e você enxerga uma pia cheia de louça e você tem um livro, se você lê esse livro, você está dando prioridade para o seu estudo. Se você lavar a louça, que com certeza faz mais sentido, é mais agradável lavar uma louça que ler um livro, estudar para um concurso, que eu tenho certeza que é maçante, você não está priorizando isso. Se você acorda, faz um monte de coisa, vai trabalhar e nem estudou, essa não é a sua prioridade. Então o estudo tem que ser a sua prioridade. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. E quanto mais você abrir mão dentro de uma normalidade, né, para ser também uma coisa muito extrema, menos tempo vai durar esse caminho seu para aprovação. Então, o primeiro passo, depois de dar prioridade aos seus estudos, é começar a estudar e criar um ciclo de estudos. Para quem não sabe o que é ciclo, vai ter que voltar na aula 2, tá? Na aula 1. O ciclo é melhor que o cronograma, porque o ciclo não trabalha com datas, dias de semana, e sim um gráfico em pizza, né? Então você vai ter que criar um ciclo de estudos, tá? Pode ser um cronograma, tá? Com pesos corretos nas escolhas. O grande problema de você criar um ciclo, de você criar um cronograma, é que você começa a perder tempo precioso de estudo. A gente não tem que abrir, nós temos que começar a criar tempo para você. Então esse é o grande problema. Razão pela qual eu já disse para vocês que eu vou criar um cronograma personalizado para todos vocês. No final da aula eu dou os detalhes, todo mundo que participou aqui vai se cadastrar, eu tenho o e-mail das pessoas, vai se cadastrar através de um link que eu vou passar nas minhas redes sociais depois das aulas, em que vai preencher um formulário e através desse formulário eu conseguirei criar um plano personalizado para vocês de maneira gratuita, tá bom? E que, caso eu tenha alguma dúvida, por isso que nesse formulário eu vou pedir o contato, e-mail, etc. Caso eu tenha alguma dúvida que seja necessário sanar, eu entro em contato quando for criar o cronograma, tá bom? Pessoal, passamos o ponto. Precisa ter prioridade e precisa ter um cronograma, uma estratégia. Olha só, antes de começar a entrar na parte do material, eu preciso dizer para vocês o seguinte: essa estratégia não deve ser, em 99% dos casos, uma estratégia de curto prazo, porque vai dar errado. Nós temos que pensar aqui em algo que a gente pense pelo menos por um ano.
que você consiga dar 3, 4 giros na matéria, vamos falar sobre o giro também, mas que você consiga passar por ano. Por quê, pessoal? Concurso para delegado aqui no Distrito Federal, por exemplo. Não é um concurso que tem mais procura, porque exige prática jurídica, então isso afasta bastante, mas vai ter pelo menos 30 mil inscritos, pelo menos, por baixo. Tu acha que os que estão concorrendo mesmo, aquele primeiro escalão, que nós chegamos a dizer assim, que é de 2 a 3% que concorre, está estudando há 3 meses, pessoal? Claro que alguns dão assim, estão no dia mais esperado do mundo, estudam um pouco e acabam chutando tudo certo. Claro que tem. 1, 2 em 300. Então, pessoal, a gente precisa, tá, pensar em algo para daqui 13, 14 meses, 12. Então, Thiago, tu tá querendo me dizer que a gente vai trabalhar de alguma maneira para não chegar brigando daqui 2, 3 meses? Não estou querendo dizer isso. O que eu estou dizendo para você é que nós vamos pensar de uma maneira que nós vamos, de maneira lenta, gradual e contínua, construir o nosso melhor desempenho, construir a nossa forma de estudar, o nosso desempenho melhorando mês a mês a mês. Para daqui 13 meses, 14, de repente 15, a gente chegar brigando em tudo. Porque não adianta você achar que vai estudar 3 meses e vai estar sabendo muito. Então, primeira dica que eu te dou, se a gente não está bem ainda na base, vamos traçar uma estratégia para daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio. A maioria das pessoas leva mais de 2, 3 anos para passar em concurso público. E aí você pensa daqui 3 meses, daqui a pouco está em 5 meses, 7 meses, 10 meses, 15 meses. Você está entendendo a dificuldade aqui? Eu sei que parece difícil, mas é nisso que você tem que se apegar. Você acha que um maratonista, ele treina para correr 40 quilômetros daqui 3 meses? Não. Ele vai treinando, treinando e treinando. Tá bom? Dito isso, nesse 1 ano, o caminho para a aprovação passa por algo linear. Se eu pudesse desenhar esse caminho, seria um planejamento linear, que no dia 1 você estudaria uma coisa, 2 outra coisa, 3 outra coisa, e aí seria dessa maneira, até que, sei lá, por daqui 2, 3 meses, 4 meses, nós teríamos dado um giro na matéria, nós começaríamos. O que eu quero dizer é que existe uma sequência de uns 400 dias que a partir dali você começará a brigar. É como se fosse uma maratona de 400 quilômetros e cada dia 1 quilômetro. Então você vai mudando de pouquinho em pouquinho, trabalhando de pouquinho em pouquinho. Perfeito? Passei já um pouco sobre isso, mas eu gostaria de lembrar do gráfico da melhora. O que é isso? O aluno, quando ele está no primeiro dia de estudo, ele está num percentual de acerto de cerca de 25 a 30% das questões. Porque ele acaba acertando as mais fáceis e algumas ele estudou já de fato, né? E na faculdade, lembra, sabe? No final dos primeiros 2 meses, ele sobe muito rápido para 35%, 40%, 45% talvez. Isso pensando numa prova, tá? E a partir daí, o crescimento é muito, muito lento. Você ganha aí de 3 a 5% por mês. E aí vai indo. E você nunca chegará no 100%. Há raros casos. Eu não lembro alguém que tenha gabaritado uma prova de delegado, por exemplo, nos últimos anos. Não conheço ninguém. Conheço alguém que tenha feito 90%, 92%, às vezes quando a prova está mais acessível que a maioria, né? A dificuldade da prova não importa, porque se ela for muito difícil, vai ser difícil para todo mundo. Se ela for muito fácil, vai ser fácil para todo mundo. O que acontece é que a nota de corte sobe um pouquinho ou desce. Então, você tem que entender que você vai trabalhar mês a mês para melhorar de 2 a 4% o seu potencial de desempenho. O que acontece é que, na verdade, você ganha uns 10% de desempenho todo mês. Só que você esquece muito, então você perde um pouco. E aí você tem que trabalhar para esse saldo ser positivo. Porque dificilmente você vai lembrar o que você estudou há 4 anos. Mas como você está revendo e revendo e revendo, 4 anos eu digo muito, mas 1 ano e meio, 2 anos. Só que como você está revendo, cada vez quando você lê novamente esse material, você por mais que tenha menos bagagem com o tempo passando,
você terá cada vez mais uma bagagem um pouquinho maior. Então você vai lendo, relendo, relendo. E aí você diz pro seu cérebro o seguinte: ó, cérebro, já é a 5ª vez que eu tô lendo essa parte aqui. Eu acho melhor a gente começar a lembrar um pouquinho mais, né? Porque senão eu vou ler a 6ª, 7ª. E aí o nosso corpo entende: não, peraí, isso é importante pra gente. Porque nós só lembramos o que é importante. Tem estudos que dizem que se a gente lembrasse tudo, com 2 anos o nosso HD, que é nosso cérebro, fritaria. Razão pela qual eu quero que você tente lembrar qualquer coisa que você tenha por 6 anos. E lembre do dia seguinte dessa lembrança. Provavelmente você não lembrar, porque a gente só lembra o que é importante. Claro que você vai lembrar, por exemplo, de algo muito marcante, o dia da sua formatura. Provavelmente você vai lembrar. Mas você não lembrará, por exemplo, de muitas coisas quando você era pequeno. Talvez você não lembre nem de como foi na primeira série do colégio. Alguma coisa. Eu não lembro de nada da primeira série, por exemplo. Então é por isso. Nós temos que demonstrar para o cérebro que é importante. E nós demonstramos para ele através de repetições. Tá? Então, você tem que saber e ter a consciência que você está em construção eterna. Você vai chegar e começar a passar em diversas primeiras fases, você saberá, ou deveria saber, que você está construindo a sua aprovação e construindo o seu percentual de acerto. Claro que algumas matérias nós saberemos mais, outras menos, e algumas provas nós vamos melhor em uma matéria ou outra, isso é normal. Mas globalmente você está melhorando. E aí, feito isso, nós já temos um cronograma, você já está com metas para daqui 12, 13 meses, 14. Nós chegamos no que é começar a estudar. Eu preciso que você acredite em mim, tá? Preciso. E me dê um voto de confiança. E eu tenho certeza que para a maioria de vocês, esmagadora, seria 99%, a leitura é melhor que o videoaula, sobretudo para concursos jurídicos. Então nós temos que escolher aqui um material escrito. Eu sei que tem muita gente que prefere videoaula, tá? Eu trabalhei isso nas demais, eu não estou dizendo que tem que abolir, mas a sua prioridade, e na maioria dos casos exclusivamente, serão materiais escritos. Tá bom? Então nós temos que escolher um material escrito, tá? Que seja atualizado, não por você, porque você não tem tempo para atualizar material, tá? E isso atrapalha, daqui a pouco seu material tá um cascunho de 7 cabeças. Claro que ninguém vai ter um material atualizado todo mês, até não adianta, mas seja atualizado aí pelo menos uma vez por ano, tá? Material atualizado toda vez por ano. E que esse material atualizado toda vez por ano tenha menções à jurisprudência, menções à lei seca, menções a questões, e que ele seja conciso e trabalhando naquelas partes que necessitam de maneira mais aprofundada. E que você tenha condições de dar um giro no seu material, pelo menos a cada 4, 5 meses. Pelo menos. Tá? Isso quer dizer que você leria o seu material completo 2 vezes por ano, 2 a 3 vezes por ano. Então quer dizer que nós estamos pensando daqui 14 meses para a maioria das pessoas, então você chegará lá com 3, 4 leituras de material. As pessoas que costumam passar em concurso público, tá? Essas pessoas, elas tendem não, desculpa, errei a palavra. Elas já leram seu material 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li meu material. Eu lia mais rápido que a média, então eu tinha que ler mais, porque quanto mais rápido tu lê, tu perde muito informações no meio do caminho. Então, por exemplo, se eu leio 30 páginas por hora e uma pessoa lê 15 páginas por hora, matematicamente falando, eu teria que ler 2 vezes o que a pessoa lê em uma vez. Porque quando tu lê muito rápido, tu perde. Mas enfim, eu perdi. O que importa é que eu perdi a conta de quantas vezes eu li meu material de constitucional. Eu acredito que tenha sido pelo menos umas 20. Pelo menos. Eu fiquei estudando... Comecei a estudar em 2013. Minha última parte de estudo para concurso foi na prova oral do DF, acho que foi em 2015. Um pouquinho. Então foi 2 anos e meio, 3 anos de estudo.
tive aprovações, comecei a trabalhar no meio do caminho, tive problemas de foco, enfim. Então, eu diria que quanto mais você leu com dedicação ao seu material, mais próximo a sua aprovação está chegando. Então, resumo até agora. Prioridade, criação de um ciclo de estudos ou cronograma, escolha de um material factível que traga questões de jurisprudência, lei, tá? Sabendo que o caminho da aprovação é linear e que esse caminho, em raríssimas exceções, ele é menor do que 15 meses, tá bom? Menor, raríssimas exceções. Então que você vai começar agora a construir algo bacana ou continuar, e muitas pessoas depois dessa aula vão ver que estão fazendo errado, vão ter que recomeçar. Recomeçar não é feio, pessoal, porque tudo que você fez, mesmo de maneira errada, alguma bagagem você vai trazer, tá bom? E aí nós temos que começar a pensar em que status, onde você anda no seu nível de concurso. Tá? Como que funciona isso, pessoal? Vamos pensar aqui para delegado, tá? Já que eu trabalho dentro do MEG nas carreiras policiais, vamos pensar para delegado. Nós temos a base de delegado, nós trabalhamos as primeiras aulas. Então a base de delegado é penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação penal especial e civil partilhal. São 6 matérias. Nessas 6, você já está batendo pelo menos 65%, 70%? Não. Então você não tem que nem sair dessas 6. Te digo mais. Você já está batendo mais de 70% em penal, processo penal, administrativo e constitucional? Tiago, como é que eu meço isso? Vamos lá. Aí é que as pessoas se enganam. O cidadão estuda inquérito policial, vai lá no que concurso, tec concursos, questões de não sei o que, e faz um filtro lá. Inquérito policial, vai lá e resolve, faz 80%. Tô batendo. Não é assim que se mede. Você acabou de ler. Não é assim. A forma correta de se medir, correta, seria, por exemplo, pegar uma prova e resolver as questões. Como nós não temos muitas provas, ou seja, assim, por mais que tenha e as questões vão ficando desatualizadas, como que eu gosto de medir? E aqui eu vou até trazer já um método de estudo por questões, tá? Mas esse seria medir, medição. Você pegaria lá no que concurso, por exemplo, no TEC, tá? Concurso, eu não tenho, são sites excelentes, tá? Eu tinha uma preferência pelo TEC concurso, mas é uma coisa que a maioria nem conhece o TEC concurso, quer dizer, muitos devem conhecer, mas a maioria conhece o que concurso, a gente pode falar do que concurso. Eu criava um caderno, pegava lá direito penal, eu colocava todas as matérias que caíam para delegado, tudo, teoria geral do crime, homicídio, doloso contra a vida, contra o patrimônio, tudo. E aí eu gerava o caderno, sei lá, e botava lá, delegado, juiz promotor, defensor, que seja. Às vezes eu não botava defensor, mas pode botar, não tem problema. E aí eu gerava lá e botava também nos últimos 3 anos, tá? 4 anos. Agora na pandemia, como teve menos prova, eu colocaria 4 anos, perfeito. E aí na hora de resolver eu dava o randômico, ou seja, pode vir qualquer uma das 3.000 questões. Aí eu resolvia. Eu resolvia 100 questões. Então tu resolve a primeira questão, dá o randômico. Isso é um método de estudo sobre questões para você ver o seu percentual de acertos, mas que você também pode utilizar e deve em um momento do seu estudo, e eu vou explicar quando, tá? Mas agora é só para você saber o seu percentual. Então você estuda lá, responde uma, aí vai vir uma de processo penal, por exemplo. Gerou tudo lá, vem uma de inquérito. Aí você vai dar o shuffle, né, que é o aleatório, vai vir uma de ação penal. Você vai dar o shuffle, vai dar uma sobre a parte introdutória. E aí pode vir qualquer coisa, como se fosse uma prova. E depois da 100 você vê quanto acertou. Você vai ver que é bem mais difícil do que estudar do que fazer questões sobre o que você acabou de fazer. Nesse método, você saberá em quantos por cento você está. É normal, como você fará uma pancada de questões, e como você também pegar muitas questões que não tem muita relação com o seu cargo, a depender, porque também não filtra tão bem, o resultado você pode acrescer 3 ou 4% a você. Por exemplo, se você acertou 60 de 100, põe ali 64, 65. Pode te dar esses 5% de pontos. Se você não acertou aí nessa 100, não está em 60, 65%,
nas principais, que é penal, processo penal, administrativo, constitucional, você nem devia estar estudando outra coisa. Porque se nem a base você formou, o que adianta ir para as demais? Então você deveria formar a base. Não, eu já estou batendo 60 e poucos por cento. Aí você pode adicionar uma legislação especial, tá? Que é um estudo muito de lei seca e doutrina em alguns pontos só, de algumas leis. E um civil parte geral. Por que civil parte geral? Porque quando cai civil para delegado, a parte geral está inserida. Quando eu falo parte geral, acrescenta a lei de introdução às normas brasileiras, porque não cai em quase todos e é um estudo menor. Chegou em 60, 65% dessas questões, aí o seu cronograma, o seu ciclo pode trazer algumas outras matérias, como criminologia e medicina legal, a depender do concurso que você vai fazer. E lembrando que eventuais matérias, como por exemplo, tributário, ambiental, processo civil, português, informática, se cair só em alguns concursos que você quer, dá para você deixar tranquilamente para depois do edital. Por quê? Você vai chegar no edital voando no que é a base. E você só precisa aprimorar naquilo que não cai sempre. Eu, por exemplo, aqui no Distrito Federal, quando saiu o edital, eu nunca tinha estudado ambiental, processo civil muito pouco, tributário quase nada. Tem mais uma matéria que eu esqueci agora. Tinha uma parte também de civil que eu não tinha estudado. E depois do edital, com calma, eu consegui ver essas 4 matérias mais de uma vez. Por quê? Porque penal, processo penal, administrativo, constitucional e civil, a parte geral, eu já sabia muito. Porque demora muito menos tempo para ficar perito, porque eu não estudava todas as matérias. Claro que eu já tinha aqui um conhecimento também em outras matérias, que nem caíram no curso do Distrito Federal, porque eu tive outras aprovações. Eu já era bom em medicina legal, criminologia também. Mas claro, teve matérias que eu estudei depois. Eu aprovei, por exemplo, e fui nomeado em São Paulo. Lá caí em informática. Tu acha que eu estudei informática durante todos esses anos? Não. Só quando saiu ali, depois do edital, dei uma atençãozinha, porque senão você desvia do foco. Você desvia do que é basilar. Então você tem que estudar basilar. Sobre o material, tá? Dentro do MEG, nós temos os clubes. Inclusive, estamos lançando, depois dessa terceira aula, tá bom? Os 3 clubes dentro do MEG. Então, mas basicamente nós trabalhamos com o clube básico e o clube avançado. Faço convite, tá? E peço, venha aqui para nós, para eu explicar para você sobre esses 2 clubes de maneira rápida, tá bom? Para não perder muito tempo de vocês. O clube básico, pessoal, é um clube que trabalha muito a lei seca. Ou seja, nós mandamos toda semana um circuito legislativo para vocês. E esse circuito, tá? Você tem acesso à lei, mas a lei ela é diagramada, é bonitinha, ela faz menções, ela traz o que é importante jurisprudência, então não é a lei nua e crua. É a lei, eu vou até pedir aí pro Alisson jogar na tela de vocês um exemplo do nosso clube anterior de como que é a diagramação, mostrando como ela fica bem organizada. Vocês podem perceber que vem os artigos, eles são sublinhados, negritados, mostra quantas vezes caiu esses artigos, mostra partes doutrinárias importantes, mas rasas. Então, mas é um estudo da lei seca de maneira bisurada, como a gente fala no meio policial. Já o clube avançado tem tudo que tem no clube básico. Tá? Nós temos videoaulas também, temos videoaulas. Eu venho, participo muito durante os meses, falo com vocês, trago videoaulas, trazemos provas comentadas, tá? Além disso, tem aquele material que vocês estão acostumados a entender como material doutrinário, que é o material que vem aí, constitucional, vem o núcleo duro. Aí nós começamos com controle de constitucionalidade, aí a parte constitucionalismo, neoconstitucionalismo, aí a Constituição em si. Então aquele material doutrinário mesmo. Além da parte do clube básico, tá bom? Os valores vocês terão acesso no site. Nós começamos a partir desse dia que a aula está ao vivo com vocês, nós teremos um site de promoções e minha grande sugestão é que tudo que você precisa, que eu estou dizendo aqui, nós aplicamos no Clube Avançado. Você recebe material conciso, objetivo, que trabalha tudo, tá bom? Que é importante para vocês. E, não menos importante, todos vocês que se inscreverem no formulário que eu vou deixar, tá? Vou tentar botar no link desse vídeo aqui, tá? Além do local onde você pode escrever nos clubes, vou deixar um formulário que, se você preencher de maneira correta, tome tempo para preencher. Eu
farei um cronograma personalizado para vocês em uma plataforma que eu conheci, que eu estou gostando muito, e que dessa forma eu consigo fazer um cronograma específico para vocês, tá? Bem bacana, e aí vocês vão entender da forma que você deve estar estudando. E por lá a gente conseguirá interagir gratuitamente, viu, pessoal? Ainda não decidi só quantos dias eu farei, porque é muita gente, se vão ser 15 dias ou 20 gratuitos, 10, eu acho que vai ficar entre 15 e 20 dias, tá? Talvez um mês, ainda não tenho certeza, depende muito de quantas pessoas se cadastrarão, perfeito? E aí, quando a gente fala no cronograma, na hora de confeccionar o cronograma de vocês, muita gente procura ajuda, né? Ou monta o seu próprio cronograma, né? Mas a grande dificuldade é a seguinte: quando você, por exemplo, procura um coach, tá? Aqui nós estamos falando novamente sobre como estudar e o caminho simples para a aprovação, tá? Então muita gente procura esse coach. O primeiro ponto é que, pessoal, o MEG me dá liberdade, eu posso falar o que eu quiser aqui, claro, sem ofender ninguém, dentro de um... Então a gente tem liberdade de expressão plena dentro do MEG, e no Brasil também, né? Claro, segurar a liberdade de expressão. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que tem pessoas que caem de paraquedas no concurso público. Então procure saber se a pessoa que você acompanhará, se ela passou em mais de um concurso, se ela foi bem posicionada nos concursos, se ela sabe o que está dizendo. Porque hoje nós vivemos um mundo marqueteiro. Então as pessoas mentem no Instagram de maneira aberta. E procure também saber se o cronograma que você pedirá é para você mesmo, né? Ou se é o mesmo para todas as pessoas. Isso é o primeiro ponto. Mas a grande dificuldade, partindo do pressuposto que ou é você que está fazendo, ou alguém gabaritado está fazendo o seu cronograma, o seu ciclo de estudos, a grande dificuldade é que, por exemplo, vamos supor que você contratou o Joãozinho para fazer o seu ciclo de estudos. Aí você pegou, o Joãozinho lhe mandou um cronograma para você seguir daqui por um mês. Ele não vai conseguir antever, via de regra. Quando você estuda mais do que a média, estuda menos do que a média, quando você tem mais dificuldade numa matéria e toma mais tempo, mesmo se ele tiver técnicas assim apuradas, se ele souber quantas páginas você lê por hora, não vai dar certo. Então, ele até pode colocar que daqui 10 dias, ou você mesmo, coloca lá, não, daqui 10 dias eu vou estudar processo penal. Isso pode ser feito, sem problema nenhum. Mas ele não consegue colocar que daqui 10 dias você já estudou inquérito policial e já está no momento da ação penal. Já eu, através dessa ferramenta que estou explicando para vocês, vou criar um login para vocês, vou criar senha, vou cadastrar vocês. Eu consigo prever, não porque eu sou mãe de nada da vida, não, mas é porque vocês me ajudarão preenchendo quando vocês cumprirem a primeira meta que eu colocarei lá, a segunda. E é por isso que eu estou convidando todos vocês a preencher o formulário, que eu farei um cronograma para vocês, e isso será muito bacana. Eu tenho certeza que nós teremos um intercâmbio super, super bacana. E eu estou dizendo, pessoal, é gratuito, não vai precisar pagar. Vou fazer, vocês verão, e ali eu espero demonstrar, nesses 20 dias, 15, 20 ou 30, ainda não defini, tá? Espero demonstrar para vocês que tudo que eu estou dizendo aqui faz sentido, tá? Então, esqueci de dizer aqui, maioria do concurso, por exemplo, não só para delegado, mas, por exemplo, quem faz analista do tribunal, cai as leis orgânicas do TJ, tem a lei orgânica da polícia, tem a parte de, por exemplo, Goiás, agora que seu edital tem a parte de história. Então tem várias matérias que devem ser estudadas depois do edital. A menos que você esteja estudando só para aquele concurso, o que reduz muito as suas chances. Eu costumo dizer que o melhor seria você estudar para delegado e fazer todos os delegados que abrem o edital. Quando eu comecei a estudar para delegado, e eu morava no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, o último concurso era 2009, tá? 2009. Eu tô com 2009 na lembrança, eu acho que foi 2009. Ou será que foi 2006? Eu tô com certa dificuldade, mas pensa que seja sido 2009. Eu teria estudado 5 anos até sair o próximo concurso. E se eu não passasse, seria mais 6, 7 anos. E o concurso parou, agora que na pandemia está suspenso. Olha a grande desilusão do concurseiro. Então melhor é que você vá estudando.
Lembrando que você só pode optar quando você tem. Eu vou pegar aqui uma caneta aqui. Eu tenho essa caneta e tenho essa. Vamos supor que essa caneta seja delegado do Distrito Federal e essa delegado de São Paulo. Eu, por razões pessoais, optei por delegado do Distrito Federal, mas eu podia optar, porque eu passei e fui nomeado em São Paulo. Então, se você não passou, você não pode optar. Você pode optar em não ter nenhum trabalho a ser delegado no Distrito Federal, se você passou para delegado do Distrito Federal. Então, a grande dica que eu dou é que, assim, é caro, claro que é caro, mas se você já tem um tempo de estudo aí, comece a fazer o que aparece, porque você será bom no núcleo. Então, você já sabe pelo menos 60%, 70% da prova. O que passa depois do edital, você consegue dar uma estudada e muita coisa reaproveitada. E aí, a gente chega aqui numa parte crucial e bem contraditória, tá bom? Novamente, eu peço a confiança em vocês. Aí vem aquele aluno que ele está começando, ele tem 3 meses e começa, nossa, essa matéria aqui é processo penal, vou fazer um resumo. Maior furada, pessoal. Não que resumo não seja bom. Toda forma de estudo, de certa forma, é boa. Mas tem coisas melhores ou piores. Aí você faz lá o resumo de processo penal, muda toda a lei. Muda o Código de Processo Penal, por exemplo. Ou é atualizado, diversas leis, tudo muda. Então, o tempo que você vai gastar, você vai ter que escrever ou deixar escrito. Dá quase o mesmo tempo que você lê de novo o material. Então, evite resumos, evite flashcards, evite. Não, Thiago, eu gosto muito. Então, priorize naquelas matérias que não mudam muito. Como criminologia, não muda quase nada, tem tempo. Medicina legal não muda quase nada também. Penal, parte geral, tende a mudar menos. Tá? As partes teóricas de processo penal, de constitucional, tendem a mudar menos. Então, opte por isso. Porque senão você vai gastar um tempão. Tempo que você não tem. E esse tempo você poderia, de repente, dar 2 lidas na matéria. Tá? E nós só podemos falar em revisão quando você tem uma base boa já. Né? Então, na maioria dos casos, o que é simples a ser feito é ler uma vez seu material, leia de novo, você está revisando. Deixa eu te contar uma coisa, você vai ter que ler 10, 15 vezes. Infelizmente é isso. Eu não estou aqui para te mentir. E é por isso também que a videoaula ela tende a ser menos produtiva. Porque o livro, o material, doutrinário, hoje em dia a gente já trabalha com materiais bem aprofundados, menores, tá? Você lê e relê e é tranquilo, é fácil. Agora, por exemplo, vamos supor que você adquire um curso do João. Esse curso é videoaula. Você pode assistir ele 2 vezes no período de 1 ano. Você assiste as 2 vezes. Ano que vem você vai fazer o quê? Você vai assistir de novo? É difícil. Então, você vai ter... A melhor coisa que você faz é você investir no material. A minha grande sugestão é essa do Clube Avançado, perfeito, que trabalha toda a lei, todo o material doutrinário. Dentro da lei nós mandamos simulado toda semana para você fazer, para você ver o seu percentual, tá bom? Nós mandamos simulados mensais também, é muita coisa. Então só esse simulado você recebe 5 a 6 por mês, tá? Você paga por mês, as propostas estão no site, tá? A minha sugestão é essa, e que você leia e releia o material. Sem preocupar em se resumir, sem preocupar em se atualizar, porque o ano que vem nós teremos esse material atualizado. Leia e releia, leia e releia. E aí, pessoal? E questões, Thiago? Nós chegamos nas questões, né? Quando que é o momento de acrescer questões? Pessoal, quando você está iniciando e você leu uma vez seu material, leu 2, é o momento de fazer poucas questões. Ao passo que você vai aumentando o número de vezes que você leu seu material, você vai aumentando gradativamente as questões que você deve fazer. Então, no seu material, tende a haver questões. Então você já está fazendo questões por lá, que são aquelas questões no final do material que te ajudam a saber, não, peraí, eu tive uma percepção boa aqui. Por mais que tenha sido algo que eu acabei de ler, por exemplo, inquérito policial, tem aqui 5, 6 questões e eu dominei bem até para saber o que costuma cair. Esse é um tipo de questões. A segunda é aquilo que eu tratei ali atrás, pessoal, com vocês. O que era isso? Vê se você lembra. É você criar um caderno completo
da matéria, em que apareça tudo, ou seja, tudo de penal, tudo de processo penal, e ali você vai estar resolvendo questões, mas você já tem uma base boa, e você estará verificando, opa, estou melhorando aqui, fazer batida de questões. Eu sugiro esse segundo método de questões para quando você tiver pelo menos lido 2 a 3 vezes o seu material. E como é que eu fazia? Depois que eu li 4, 5 vezes, eu tinha esse caderno, Aí tu vai resolvendo e, claro, quando você dá o aleatório, você só aparece questões novas, né? Não vai aparecer que você já resolveu, porque você já tinha resolvido. Eu fazia da seguinte maneira. Eu fazia das matérias principais todos os dias, tá? E eu só parava de fazer, por exemplo, processo penal, quando eu acertasse 15 questões. Não importa o tempo que eu demorasse. Se eu fizesse 1000 questões e errasse as 1000, eu continuaria. Era dessa forma que eu fazia. Então, todo dia eu tinha que acertar 15 questões no modo aleatório de penal, 15 de processo penal, 15 de administrativo, 15 de constitucional, 15 de legislação especial. E aí, civil, particular, como era menor, eu botava 5, tá? E só daquela maneira. Claro que com o tempo, eu começava a fazer 15 questões e às vezes acertava as 15. Porque você vai melhorando. Mas não se preocupe, não tenha pressa em começar a fazer questões, tenha pressa em formar uma base. E a revisão, eu sou um grande defensor que você lê e relê seu material, é a melhor revisão que tem, junto com esse método de questões. Por quê? Vamos supor que você leve 4 meses para dar um giro no seu material. E você demore 2 meses para fazer uma revisão em que você lê no dobro do tempo que você está acostumado a ler. Primeiro é que você vai ler de maneira rápida. É bem melhor que você leia em 4 meses e que você releia tudo, tranquilidade, no seu ritmo, em 4 meses. Você está revisando. Ah, e a curva de esquecimento? Ela existe. Expliquei para vocês como funciona. Você vai ler todo o seu material em 4 meses, depois você lê de novo mais 4 meses, depois você lerá de novo em 4 meses. E você vai lendo. Sai a atualização do seu material depois de um ano, você continua. Por isso que no MEG, o bom é que o pagamento é por mês. Então você vai pagando por mês, você vai ter sempre o seu material atualizado, sempre terá simulado, sempre terá o que fazer. Lendo e relendo, tá? Lei seca. A lei de constitucional, administrativo, constitucional deve entrar a partir de quando? Minha sugestão. Eu prefiro ler uma vez o material completo e depois começar pela lei seca. Mas como há hoje no mercado materiais que não existiam quando eu estudava, como esse circuito legislativo do MEG, em que toda semana você recebe lá 60, 70 artigos variados para ler com explicações e com simulado no final de semana, já no início dá para você começar a ler a lei seca. É importante você dar uma reforçada sempre. Por quê, pessoal? Porque a lei seca, ela, em que pese o seu material deva mencionar, ela cai muito em concurso público. Então você tem que dar uma reforçada. Perfeito? Jurisprudência. Estudo direto de jurisprudência deve começar só depois da 3ª, 4ª leitura. E tem gente que nem estuda jurisprudência direto. Por quê? Porque o seu material deve conter as principais jurisprudências. Se ele não contém, não está com nada. Tá? E quando você faz questões, o que é cobrado você acaba aprendendo. Perfeito, pessoal? E aí vem a grande questão que muita gente trabalha sobre e o que fazer se eu estou construindo o meu caminho aqui, construindo minha aprovação, trilhando o caminho simples, mas muito duro da aprovação, e apareceram alguns editais. O que eu devo fazer? Olha, se você tem condições e você já deu pelo menos um giro na matéria do seu material, faça a inscrição. Ah, mas cai muita coisa que eu não estudo. Tá, você pode escolher uma ou outra matéria e no último mês dar uma atenção para essa matéria, mas não deixar de estudar a base. Não deixar. Porque se você sempre estiver desfocando da base, você nunca estará pronto. Você nunca terá formado uma base sólida. Por exemplo, tem muita gente que começou a estudar agora e saiu Goiás. Aí cai história de Goiás, por exemplo. Adianta estudar um monte? Isso não adianta. Você não levará para você no futuro. Ah, posso estudar na última semana? A lei orgânica, por exemplo, da polícia? Pode, as 2 últimas semanas. Então, dar esses tirinhos, comumente, como nós falamos que é ir fazendo provas, é importante, é bacana.
Mas a minha sugestão é que você faça isso e ali pode até pegar as últimas 2 semanas perto da prova e dar uma atenção maior para aquelas coisas que só caem nessa matéria. Por exemplo, vem um civil, vem um empresarial da vida, que não caem todos. Não dá para você virar mestre empresarial em 3 meses mantendo sua base sólida. Então, aí sim. Não, mas espera aí, eu já estou bem, eu estou forte na base, aí sim você vai acrescer essas matérias, sobretudo depois do edital. Porque imagina só você começar a estudar um empresarial forte, ver um edital e nem tem empresarial. Empresarial cai, sei lá, em máximo 30% dos provas para delegado. Tá? Então, é isso. Lembrando que isso é possível de ser feito, essas outras matérias, por exemplo, ambiental, tributário, como eu falo, porque o nível de cobrança é menor. Já penal, processo penal, justiça constitucional, o nível de cobrança é muito alto. Como nós falamos, né, nas últimas aulas. Então, pessoal, vou tentar deixar aqui no link para vocês um questionáriozinho para você preencher. E isso se você estiver disposto a ganhar um cronograma meu, feito personalizado, 100% para você, em que eu quero te mostrar o início do simples caminho para a aprovação. Junto a gente vai ter, dentro do MEG, né, as propostas do clube básico, do clube do plano avançado, em que, assim, o MEG novamente, me dá liberdade. Eu acho que o que mais faz sentido é o plano avançado, tá? Em que você recebe tudo do plano básico, mais o plano avançado, paga por mês e tem um material que resolverá o seu problema, tá? Tudo que eu falo aqui tende a buscar, perfeito, a maioria de vocês. E tudo isso foi conversando com os primeiros colocados de todos os últimos concursos, desde 2012, tá? E não falha, pessoal. É isso mesmo. Então, se eu tivesse que dizer, dar 3 pequenos passos para você, seria os seguintes. Criação de uma estratégia, de um ciclo de estudos, de um cronograma, de preferência feito por um profissional qualificado. Isso eu vou dar para vocês gratuitamente, tá? Por mais que seja em poucos dias, você terá uma noção boa, tá? A escolha de um material que seja atualizável, não por você. Segundo passo. Que seja um material simples de ler, conciso e que contenha tudo, questões, lei seca, jurisprudência, blá, blá, tudo isso que eu disse para vocês, que peço venha para dizer, o material do MEG é feito assim, tá? Mas não precisa ser o do MEG, por mais que eu deposite confiança nesse material. E o terceiro é que você, em um loop infinito, leia, releia, leia, releia, leia, releia, até chegar na aprovação. Você tem que dar prioridade. Falei nas últimas aulas também, mas costumamos ver candidatos que que têm aprovação em diversos estados a partir de 20 horas líquidas por semana. Sobre material, eu esqueci. Além desse material todo, você tem que ter um material de bolso. O que é material de bolso? É um material para quando surgir um momentinho você estudar. Então, foi no médico, tá na fila. Material de bolso. Ah, voltei de ônibus do trabalho, não estou dirigindo. Material de bolso. Tá? Ah, por mais que você tenha diversas distrações nesses locais, é melhor isso do que ver um Netflix, por exemplo. Por mais que seja mais prazeroso ver um Netflix, tá bom? Você dá uma lida nesse material. Hoje nós temos... No celular você consegue, tá? Então, dessa forma é bacana. Meus amigos, minhas amigas, eu disse que o caminho era simples, mas eu não disse que era fácil. Tá bom? E para finalizar, eu gostaria que você fizesse uma auto-reflexão. Se você já passou os 36 meses, 2 anos que você está estudando, já fez umas 2, 3 provas e não chegou próximo, algo tem que ser revisto. E de repente com essa aula eu tenho te dado o gás necessário para você mudar e revolucionar os seus estudos. Eu peço seu voto de confiança, estou te falando, é de maneira gratuita. Eu só preciso que você preencha o questionário para que eu faça um cronograma para você e você comece a estudar de maneira organizada amanhã. Tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração de todos. Eu vejo todos vocês no clube, de preferência o clube avançado do MEG, que você paga mensalmente
e terá um material que fará a diferença nos seus estudos. Um material que você conseguirá fazer um giro em menos de 4 meses. 4, 5 meses. Por quê? Porque esses materiais densos, você fica um ano estudando e não deu um giro ainda. E como é que você vai fazer a revisão? E como é que você fará questões de lei seca? Então, não é factível. Nós temos materiais aí de professores renomados, em que, claro, o professor às vezes não busca nem fazer um material para concurso público, mas muita gente utiliza, em que, por exemplo, trabalha 10 leis de legislação especial e são 1.500 páginas. Não vai dar certo. Não dá para você pegar 6 tomos de direito penal. Ah, material de direito penal com 2.000 páginas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá bom? Então, fico feliz por ter participado aqui dentro do MEG nessas 3 aulas, em que foi intitulado Jornada da Aprovação, mas que eu gosto de chamar de O Caminho Simples da Aprovação, tá bom? Que era um livro que eu ainda estou escrevendo, que de repente um dia eu consiga publicar esse livro. A minha intenção é publicar de maneira gratuita, o título é esse, O Caminho Simples da Aprovação. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha feito uma diferença no seu caminho e te encontro nos cronogramas, no planejamento que eu farei para você e no Clube Delta, seja no plano básico ou no avançado. Minha sugestão é que fique pelo avançado, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração, professor Thiago Reis da Rocha, e até a próxima, pessoal, e que você saia dessa aula pronto, que faça seu caminho e que seja aprovado nos próximos certames. Valeu, pessoal, e desculpa pela sinceridade, mas às vezes colocações duras, mas é do coração. Eu falo de maneira bem tranquila, o que eu disse são verdades, às vezes elas são difíceis de serem digeridas. Até a próxima, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição no meu Instagram, @delegado Thiago Rocha, para toda e qualquer dúvida que você tiver, me manda uma mensagem que eu respondo de maneira rápida. Valeu e vejo vocês nos próximos concursos, vejo vocês nos próximos cursos do MEG, nos acompanhamentos que eu farei. Valeu, falou!